Bom dia a todos, então. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso primeiro simpósio de cardiointensivismo. Agradeço aos palestrantes, então, pelas valiosas contribuições sobre a área. E, sem demoras, eu vou passar para as perguntas, então, para a gente ter mais tempo para debate. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui vai direcionada ao Dr. Evandro, né? Na verdade, vai ser uma pergunta híbrida. A doutora Maria Cláudia perguntou qual o melhor momento para a introdução das glifosinas na internação por IC descompensada, e eu abro um pouco a pergunta, assim, que a gente sabe que na IC descompensada a congestão é a maior parte, né, do tratamento, mas eu abro a pergunta também, qual é o melhor momento para a gente iniciar essas drogas modificadoras, né, principalmente sacubitril e valsartana, e os inibidores da SGLT2 na IC descompensada. É o paciente que recém estabilizou, que está saindo de vasodilatador, que está na enfermaria, ou a gente tem que fazer isso no segundo momento? Passo a palavra para o doutor Evandro, então, bem-vindo, Evandro. Primeiro, muito obrigado. É uma honra estar com vocês, e essa é uma evolução, né, de uma série de evidências nos últimos 12 meses. E é justamente num congresso internacional que busca atualizar é que a gente começa a passar o que existe de evidência. Primeiro, que as glifosinas são drogas que têm um efeito diurético também, interfere, obviamente, com o risco de hipoglicemia e, obviamente, pode levar a um quadro de uma cetoacidose e, obviamente, de acidose. E a gente tem que buscar o momento seguro do paciente para introduzir. As evidências mostram que, quando o paciente está fora de droga venosa, e, obviamente, isso mais próximo à alta, até porque os benefícios a gente já vai colher na fase pós-hospitalização. Então, a gente deve ter calma, né? Até porque não é uma droga capaz de reduzir agudamente a congestão, nem tirar o paciente de um edema agudo ou de uma refrataridade da insuficiência cardíaca. Classicamente, os estudos em pacientes estáveis, a gente sabe que os efeitos importantes na insuficiência cardíaca vão acontecendo um pouco mais tardiamente, né? A gente vai acontecendo isso com 2 para 3 meses. Mas aqui a gente começa, nos pacientes descompensados, mais graves, a gente tem a resposta que se observa nas primeiras semanas. Ajuda a estabilização e evita o paciente retornar para o hospital. Em relação aos inibidores de neprilisina, combinado com valsartana, a gente também costuma introduzi-lo um pouco mais precoce, logo assim que a gente retira drogas, ou o paciente está estável do ponto de vista da sua hipotensão. Não tem necessidade de drogas vasopressoras, nem inotrópicos. Então, a gente vai iniciando essa classe de drogas e a gente tem hoje os benefícios já mais precoces. Então, seria isso, né? A estabilização inicial de não mais necessidade de vasopressor para utilizar inibidor de neprilisina e, obviamente, de olho também na função renal. Você sabe que também há aumentos importantes de creatinina, é uma contraindicação a essas duas classes de droga. Então, é um pouco isso que o cardiointensivista tem que utilizar na prática clínica. Obrigada, doutor Evandro. A gente sabe que esses pacientes que estão mais instáveis, às vezes, nos desafiam também com a função renal, e acho que eles estarem no momento mais compensado é o melhor momento, né? A gente introduzir precoce, mas não tão precoce assim. Acho que é a mensagem que talvez tenha ficado. E a segunda pergunta que eu tenho aqui é do Paulo Learre, que eu também vou fazer uma pergunta híbrida, acho que vai direcionada ao Dr. Roberto Santana, qual a experiência no uso de solução salina hipertônica associada ao diurético para pacientes com congestão refratária, a medidas iniciais, e eu acrescento a pergunta também, doutor Roberto, qual o papel do sódio urinário na prática clínica? A gente sabe que tem aquela sugestão de a gente fazer a dosagem de sódio urinário, mas qual é o papel dele, né, se o paciente está respondendo com diurese, e qual é a tua experiência para trazer para a gente? Bom, então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando. Bom dia, eu acho que as duas perguntas, especialmente de forma complementar, são excelentes.
Então, começando pela questão da salina hipertônica, eu acho que a nossa experiência acaba sendo injustificadamente pouca, assim, existe a gente usa, eu acho que menos que deveria a salina hipertônica pelo grau de evidência que tem hoje. Apesar de não ter nenhum ensaio clínico robusto a respeito, existe uma meta-análise que foi publicada há uns 5, 6 anos, que mostrou, assim, redução de desfecho de tempo de internação, melhora da função renal, às custas da melhor resposta ao diurético. Então, também isso foi seguido por algumas publicações de séries de casos, e o que a gente costuma fazer naquele paciente que já está, não costumamos usar numa fase tão aguda, né, com que eu me detive na palestra da insuficiência cardíaca, mas naquele paciente que está cronificando a dependência de diurético, que a gente está seguro a respeito da estabilidade hemodinâmica, e que, em geral, não está precisando de amplo suporte ventilatório. Então, a gente costuma usar, assim, na prática, né, dar 150 ml dessa solução, feito em 30 minutos, associada a alta dose de diurético. E que a gente observa com isso é que o paciente ajuda na descongestão, às vezes de forma até dramática, tendo uma melhora, até já fazendo um link com a próxima pergunta, né, tem aumento do sódio urinário, manutenção do sódio sérico, e a outra questão é que também ele é favorável ao cloro, que é um outro parâmetro que está aparecendo, né, no tratamento e no prognóstico da insuficiência cardíaca que a gente tem que responder. Em relação ao cloro, eu vou lhe dizer, assim, ele aparece bastante em diretrizes, eu vou dizer que na prática, assim, pelo menos no serviço que eu trabalho, principalmente no Instituto de Cardiologia, em relação à insuficiência cardíaca, a gente tem um pouco de dificuldade de usar ele pela temporização, sabe? E a gente acaba se voltando mais a resposta em termos de melhora clínica e débito urinário, assim. Assim, acaba dosando o sódio só em casos que estão se mostrando francamente refratários, assim, naqueles pacientes com insuficiência renal mais avançada. Então, a gente não costuma adotar como parâmetro imediato, ainda que apareça, por uma questão, assim, de limitação de rotina de serviços. Obrigada, doutor Roberto. Um pouquinho mais complicado, né, de a gente fazer o timing das coisas quando a gente também está vendo que o paciente está tendo alguma diurese adequada. Tem uma terceira pergunta, então, que vai para o doutor Sandrigo. Doutor João Paulo Nunes pergunta, na avaliação hemodinâmica da hipertensão pulmonar, o óxido nítrico continua como a melhor opção à prova de reatividade pulmonar, ou já se tem outras novas opções? Passo a palavra para o doutor Sandrigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aí com vocês, discutindo um pouquinho de ser avançada, né? E a pergunta é bem pertinente. Talvez o óxido nítrico seja o mais simples e rápido no contexto dessa avaliação, mas a gente tem inúmeras opções e possibilidades, e talvez, do ponto de vista fisiopatológico, a questão do nitroprussiato de sódio seja mais interessante, né? E dependendo do grau de congestão pulmonar, às vezes eu posso até aumentar a questão da minha congestão com o uso isolado do óxido nítrico. A gente tem que ter um cuidado grande em relação a isso, às vezes a gente vê essa resposta do ponto de vista fisiológico, né? Se o paciente está muito congesto, eu abro só a artéria pulmonar, ele acaba ficando ainda mais congesto. Então, tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, e o nitroprussiato, por ter um efeito vasodilatador periférico mais intenso, talvez do ponto de vista fisiopatológico faça um sentido maior. O óxido nítrico é interessante porque ele é rápido, ele tem pouco risco de hipotensão do ponto de vista sistêmico. A gente tem uma publicação com uso de sildenafil, a gente já utiliza em algumas situações essa droga, principalmente em pacientes em que a gente já fez avaliações prévias e ele mantém pressão pulmonar elevada, a gente começa previamente e vê a resposta no segundo momento em pacientes ambulatoriais, mas acho que óxido nítrico e nitroprussiato são os mais habituais. Bem, muito obrigada. E acho que fazendo um gancho também a questão da hipertensão pulmonar,
queria saber um pouco daí, acho que para a gente deixar um pouco mais sedimentado algumas coisas. A gente viu ali que tu colocaste alguns valores de hipertensão pulmonar proibitivas para TX e preocupantes, mas acho que vale a pena a gente salientar que talvez a gente não precisa chegar àqueles extremos ali. Quais são os níveis mais temerosos, assim, de hipertensão pulmonar que quem está nos assistindo aqui deveria pensar em encaminhar o paciente para transplante, em já ir pedindo uma avaliação, e já faço um outro gancho de pergunta, se tu tens alguma experiência com CardioMEMS, Dr. Sandrigo. Do ponto de vista numérico, então, o grande problema para a gente que trabalha com esse avançado e recebe esses pacientes é o encaminhamento tardio, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, ficar de olho no meu paciente ambulatorialmente é uma coisa extremamente importante. E o ecocardiograma é um bom parâmetro para isso, né? Então, quando o paciente já começa acima de 45 de pressão pulmonar no ecocardiograma, é um sinal de que eu tenho que ficar de olho. A situação pode evoluir de uma forma mais grave. Então, acho que a partir de 45 de sistólica da pulmonar, ficar bem vigilante. Obviamente, ver a questão de volemia, a otimização do tratamento clínico e toda a questão aí, sacubitril/valsartan, as glifosinas, além do beta-bloqueador e espironolactona. Então, a gente ser bem agressivo no tratamento, ajustar a questão da volemia, que é um ponto fundamental para a evolução desses pacientes, e buscar diagnósticos diferenciais para essa hipertensão pulmonar, né? Obviamente, a pós-capilar é a mais óbvia na disfunção de VE, mas eu posso ter outras situações, como a apneia do sono, tromboembolismo pulmonar, que devem ser investigados também e que podem adicionar um tratamento e isso mudar a história natural da doença do paciente. E a outra pergunta, desculpa? Não, a pergunta era se tinha alguma experiência com CardioMEMS. O CardioMEMS ainda no Brasil a gente não tem disponível, né? Mas os resultados são interessantes e talvez seja um armamento de uma forma mais precoce para a gente enxergar toda essa discussão, inclusive. Mas a questão do custo talvez seja um limitante aqui para a nossa realidade. Eu acho que fica a mensagem aqui do paciente que fica uma insuficiência cardíaca descompensada, né, desde o momento que ele interna, que a congestão é a maior preocupação que a gente tem, então a gente não tem que, né, como o Dr. Roberto mostrou e também como o Dr. Evandro mostrou ali em alguns estudos, a gente tentar ser o mais eficiente possível na descongestão desse paciente, né. Achei ótimo ali a ilustração do Dr. Evandro falando das iniciativas de muito tempo atrás que se fazia para a correção da congestão, que a gente hoje até se dispõe de outros diuréticos para fazer isso, mas acho que a mensagem fica isso: se a gente deixa o paciente cronicamente congesto, é o paciente que vai também desenvolver hipertensão pulmonar de uma maneira mais crônica. E acho que o interessante é que a gente valoriza muito o débito, né? E às vezes procrastina a questão da congestão, e a gente sabe que o prognóstico, só por ter congestão, mesmo com débito normal persistente, ele é muito ruim. E a gente deve prestar bastante atenção nisso e reforça esse conceito. Tenho mais uma pergunta, que acho que dá espaço para mais uma pergunta, talvez a gente tenha que encerrar até pelo adiantado da hora. Quando pensar em correção percutânea ou cirurgia de insuficiência tricúspide na insuficiência cardíaca direita? Acho que essa pergunta talvez vá para o Dr. Rodrigo, pro Dr. Sandrigo. Não sei se tens alguma experiência com isso, Dr. Sandrigo, ou outra pessoa da mesa que tem experiência com isso. Os dispositivos de percutâneos de correção de insuficiência tricúspide, eles estão bem iniciais em comparação à mitral, né? Acho que tem, inclusive lá no INCOR, a gente tem um protocolo que vai começar, mas eu não tenho experiência ainda com a utilização. E talvez o raciocínio tenha que ter um cuidado grande aí, né? Porque o mecanismo principal acaba sendo a hipertensão pulmonar que leva. Então, acho que a gente teria que trabalhar muito mais esse contexto do que simplesmente mexer na tricúspide, né? Do ponto de vista fisiopatológico, de ser com disfunção de VD. A não ser que eu tenha algum problema inerente ou só do VD que poderia justificar a questão de mexer só na tricúspide.
Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu tenho em relação a isso, a gente teve uma experiência, inclusive, num paciente transplantado com o uso da TricValve, que é um dispositivo que fica mais ao nível das cavas, né, tentando aliviar a congestão. Paciente que a gente implantou tardiamente, e assim, a nossa experiência não foi boa, assim, a gente discutiu amplamente. Então, tem que ter muito cuidado em aliviar a insuficiência com câmera severamente deficiente, ainda mais o VD, que a gente dispõe até nem de formas ótimas de avaliar ele. Então, porque às vezes a gente está aliviando uma saída de baixa pressão, sabe? Numa câmera que, última análise, é de passagem. Então, eu acho que o grande problema disso é que essas intervenções, para se mostrarem ter algum resultado, a gente tem que começar a fazê-las um pouco antes do que a gente acaba pensando, sabe? Porque senão, assim, a gente torna um paciente refratário terminal, assim. Eu acho que esse é o que sempre tem que estar pensando nesse caso, assim. Eu queria deixar uma mensagem para os cardiointensivistas, né? Na realidade, durante algum tempo, a gente, como cardiointensivista, dominávamos todo o arsenal da insuficiência cardíaca avançada. Mas hoje, o bom cardiointensivista é aquele que tem parceria com um especialista em IC avançada, aqueles que trabalham com transplantes, aqueles que lidam com as formas avançadas e, obviamente, e com isso a gente ganha um repertório bem diferente, né? Ou seja, a gente volta a fazer a intervenção de colocar o catéter de Swan-Ganz em muitos pacientes, a gente passa a usar o óxido nítrico quem precisa, a gente corrige a tricúspide quando precisa, e principalmente a gente tem que desmistificar e começar a fazer o sódio urinário na emergência. Então, o local para a gente poder, e essa é uma boa prática da última diretriz de IC aguda da Sociedade Europeia desse ano. Então, nós temos que quebrar, né? Porque assim como o BNP é feito, o sódio urinário na admissão, 6 horas depois, eles guiam a duplicar, triplicar e quadruplicar a dose do diurético, no caso da furosemida. Então, a grande mensagem é o especialista em ser avançado não é aquele só que ele gosta de miocardiopatia, mas aquele que tem experiência em transplante, em ventrículo e ECMO. Esse indivíduo ele tem que estar junto com o cardiointensivista desde a admissão, na sala de emergência, e, obviamente, junto com o cardiointensivista na estratégia e no planejamento desse paciente, que é um doente de alto risco. É essa a minha mensagem, Joana. Muito obrigado. Perfeito, doutor Evandro. Agradeço a contribuição. Acho que esses pacientes são muito desafiadores em muitos momentos, né? E eu acho que a gente ter equipes assim que saibam treinadas para tratar desses pacientes é o que é o melhor atendimento que a gente pode dar para eles para diminuir desfecho. A gente já está meio atrasado no tempo, quero agradecer. Podia fazer muitas outras perguntas para vocês, mas a gente poderia debater muitas outras coisas, mas agradeço a contribuição e obrigada pela participação de vocês. Um abraço.